Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de comentários semanais, hoje em formato presencial, e tenho comigo mais uma vez a Cristina Amaro, a nossa fundadora e presidente da Brands Community, e eu digo mesmo Brands Community porque este novo naming é também um dos motivos que nos traz para esta conversa. Cristina, muito bem-vinda, é sempre um prazer ter-te aqui. Ao meu programa favorito, pronto. É verdade. É verdade. E exatamente, há aqui o Empower Brands Channel, o nosso channel, como nós o chamamos internamente, acabou, ainda está no seu mês de celebração dos 2 anos a fazer história no YouTube, é verdade, mas a comunidade que detém este canal já está a preencher um ciclo de 5 anos. E há uma evolução e há uma maturidade que também se atinge num projeto como este, e houve aqui necessidade de mudar o seu naming. Sim, sabes que estes 5 anos, sabes, porque fazes parte deste caminho, têm sido tão intensos e tem acontecido tanta coisa na vida de todos nós aqui na nossa casa, como no mundo inteiro, que de facto aquilo que nós sentimos é que a comunidade merecia dar um novo passo. Se eu já acreditava em 2017, quando a ideia começou a surgir dentro do nosso grupo de trabalho, agora ainda acredito mais que a palavra comunidade faz muito sentido. E o que temos visto ultimamente é mesmo a prova disso. É mais do que nunca importante as pessoas se unirem, partilharem, criarem coisas em comum, fomentarem o bem, a amizade, enfim. Estamos todos muito sensíveis com o que está a acontecer na Ucrânia e isto dá-nos muito que pensar. E realmente a nossa comunidade nestes 5 anos tem feito um trabalho árduo de passar imensos obstáculos, de se adaptar, readaptar, melhorar, evoluir, e chegámos a um ponto que sentimos mesmo que valia a pena simplificar. Porque a nossa vida está ela toda tão complicada, temos tantas exigências, há tanta informação, há tanta comunicação, há tanto excesso, que sentimos que era importante tornar toda a nossa comunidade, no seu conceito, na sua comunicação, mais simples, para ser mais facilmente percepcionada. E, de facto, ela empodera, e esse empoderamento que estava no nome não precisa de estar. Pode estar, está no seu propósito e pode estar na sua assinatura, que passou a ser Let's Empower Together. E chamar-lhe apenas Brands Community era muito mais simples para todos. E fizemos isso. Tivemos a coragem de uma marca tão jovem, ainda assim, absorver um refreshment. Não é um reposicionamento do seu conceito, porque o seu conceito permanece igual, a sua missão, o seu propósito. É sim uma vontade de a tornar mais próxima das pessoas. E, portanto, passámos agora, na altura dos 2 anos do seu canal oficial, a chamá-la simplesmente da comunidade das marcas. E é uma Brands Community que tem também, obviamente nesta evolução, também tem aqui uma simplificação do seu modelo de negócio, porque é uma comunidade de interesses, mas ela também tem que ser sustentável, não é? Exatamente. Não há nos dias que correm, seguramente, nenhum projeto no mundo que não tenha que ter um modelo de sustentabilidade. E a sustentabilidade não precisamos de ter vergonha que vem de um modelo de negócio. É normal, as coisas acontecem assim. E o dinheiro, na verdade, serve para nós criarmos coisas que sejam relevantes para as pessoas. A nossa comunidade tem a missão de, no seu propósito maior, de ajudar, contribuindo para desenvolver a economia do nosso país, da nossa comunidade, dos seus parceiros. E ela tem que ter em si uma forma de sustentabilidade para poder fazer o seu papel. Isto é como quando vais numa viagem de avião, se precisares de usar a máscara de respiração, primeiro colocas em ti e depois colocas na criança. E aquilo que nós queremos é salvar a criança, mas se não nos salvarmos a nós próprios, não vamos conseguir ajudar o outro. E, portanto, a nossa comunidade não pode existir sem um modelo de negócio, e o nosso modelo de negócio nós quisemos fazê-lo mais simples,
tirando todos os níveis de membership que ele tinha, que eram vários e eram complicados para todos nós. Até para nós já se tornava complicado de conseguirmos compreender e fazer os outros compreender. Portanto, aquilo que nós fizemos foi simplesmente tornar a nossa comunidade um modelo em que tens amigos, que são todas as pessoas que simpatizam com a nossa comunidade das marcas, que querem estar próximas do nosso trabalho, deste projeto e de forma gratuita se juntam a nós, portanto são amigos da comunidade, o que nós chamamos Community Friends. Os parceiros, que são todos os membros que se juntam a nós fazendo algum projeto connosco, desenvolvendo algum projeto connosco. Que querem fazer acontecer também. Exatamente, e há imensas oportunidades para isso acontecer, portanto são os nossos Community Partners. E agora, que é uma novidade que estamos a lançar esta semana, que são os nossos Community Volunteers. Vamos começar a receber voluntários, que aliás já temos, muito pouquinhos, porque foi desde hoje estamos a gravar este episódio no início da semana e foi mesmo nestes últimos dias que o lançámos. Ainda está num registro muito privado a convidar pessoas que sabíamos que queriam estar ao nosso lado e já aceitaram, cheias de entusiasmo, e são essencialmente pessoas jovens que ainda estão na universidade, que querem estar próximas de profissionais com os quais podem aprender, e nós vamos receber voluntários para a área de organização de eventos, para a área de comunicação e marketing, para a área de produção. Vamos ter várias oportunidades em todas as áreas onde atuamos e vai ser muito interessante porque não vai haver idade para os nossos voluntários. Tanto podem ser jovens, que aprendem com os parceiros ou connosco até, ou com quem estiver connosco nos nossos projetos, como podem ser pessoas mais séniores, que têm tempo e que têm imenso conhecimento e que querem juntar-se à nossa comunidade para todos juntos fazermos acontecer. E eu acho que é um propósito cada vez mais bonito aquele que nós estamos a criar, e por isso devemos estar muito orgulhosos deste caminho que temos feito, sinuoso por vezes, mas a nossa vida também se tem feito disto, não é? Nisa, tu sabes bem disso. A sorte dá muito trabalho, não é? A sorte dá muito trabalho, mas nós acho que estamos a fazer um percurso muitíssimo interessante. O nosso channel é a prova disso. Como é que nunca imaginámos nós que o nosso canal fosse nascer numa pandemia e tivesse hoje a assistir a uma guerra, não é? E em 2 anos tanta coisa aconteceu e ele está aqui com cada vez melhores resultados. A nossa comunidade também já tem mais de 3.500 pessoas connosco. E temos tanta coisa que está para vir, que estamos a preparar, cada vez mais interessante, que eu acho que é impossível as pessoas não se juntarem a nós. E é uma comunidade que ouve muito exatamente os seus parceiros, não é? E eu acho que alguns destes projetos vêm muito também dessa vontade de ouvir aqueles que nos seguem e aqueles que querem estar connosco, e isso também é isso que faz a força da comunidade, não é? Sem dúvida. Ela própria refletir estes bolseiros, eu acho que é, ou voluntários no fundo, não é? Acho que são um bocadinho a prova de que há muita gente jovem que de facto quer colaborar e enfim, lá está, não tem dinheiro, mas não é preciso, não é? Pode perfeitamente juntar-se. Sem dúvida. E a palavra que tu usas é muito correta, porque na verdade pode e deve e é, na verdade, uma bolsa de voluntários. Eu, quando estive na faculdade, adoraria ter um projeto semelhante a este, em que pudesse juntar-me para estar próxima das pessoas. Para pôr a mão na massa também, não é? Para Que muitas vezes as pessoas querem, de facto, dúvida, decidir o que é que querem ser e têm aqui uma oportunidade também. São muitas portas que se abrem a partir daqui. E isso é muito importante. E nós cada vez temos mais vontade de fazer isso. Portanto, quando nós dizemos que a comunidade cria e partilha conhecimento,
O que estamos, na verdade, a fazer é isso mesmo, quer através da nossa formação, da academia, quer através da visibilidade que estamos a permitir que exista, através quer do Imagens de Marca, quer do nosso canal, e agora também com os eventos que vamos fazer cada vez mais coisas inspiradoras. O que estamos realmente a fazer é dar a oportunidade às pessoas de serem melhores profissionais e a dar a oportunidade às empresas de serem melhores empresas. E isto, no fim do dia, gera uma economia mais forte, não é? Porque empresas mais fortes garantem mais empregos. E, portanto, acho que o nosso projeto está a ficar cada vez mais consistente. O nosso vice-presidente, o David Lopes, tem sido uma ajuda também preciosa. Todos os nossos embaixadores que participam, como agora estiveram connosco no nosso aniversário, são pessoas extraordinárias para nos ajudarem a pensar e a partilhar os pensamentos. E por isso eu também gosto tanto do Weekly Thoughts. Portanto, está tudo certo, não é? Vamos continuar. Let's empower together, não é? Let's empower together. Como diz a assinatura. E dentro deste empowerment, o que queres partilhar para fecharmos então esta nossa conversa, como sempre, com uma sugestão de cultura ou lazer? Olha, deixo uma nota de felicitações ao Portugal Fashion, onde fui este fim de semana e gostei imenso do que vi, do espírito que encontrei. O Portugal Fashion tem um je ne sais quoi diferente e que eu acho que vale a pena ficarmos atentos ao trabalho que está a acontecer a norte. Também uma nota de parabéns ao Carlos Medeiros, que é um parceiro muito querido para nós, aliás, é membro também da nossa comunidade, que em 3 semanas pôs aquele evento de pé, com um conjunto de outros parceiros também igualmente geniais. Estava muito bonito e muito profissional. Gostei imenso. Pareço agora fez-me lembrar o Marcos Mendes, com notas. Não, mas tem que ser. O Marcos Mendes, que me Nós perdoa, não estou a imitá-lo. Estamos a deixar notas importantes para pessoas da nossa comunidade, não é? Que eu acho importante sim, também. Esta nota eu acho que sim, que faz sentido. Uma nota de cultura para voltarmos todos aos espetáculos. Também voltei este fim de semana ao Casino de Estoril, onde já não ia há imenso tempo, e o Salão Preto e Prata continua a ter aquele brilho que só ele tem. Fui ver uma voz brasileira de quem gosto particularmente, filha do João Gilberto, Bel Gilberto. que também foi muito bom. E é importante nós irmos buscar coisas boas que nos fazem bem ao coração para conseguirmos superar as notícias tão negativas que nos chegam. Eu confesso que, tal como todos estamos, e aqui na nossa casa todos estamos muitíssimo tocados com o que estamos a ver em pleno século XXI na nossa Europa. E até por isso recomendo imenso a leitura de um artigo de opinião do Henrique Raposo, que está no Expresso, e que nos faz pensar imenso sobre o porquê do Ocidente não aceitar a vitória da Ucrânia. Dá muito que pensar o que ele escreve e, basicamente, o que ele me pôs mesmo a pensar e com o qual eu concordo é que realmente a Europa não acredita nela própria o suficiente. E isto, se serve para alguma coisa, Misé, há de servir para nós percebermos que a Europa tem que ser um continente superpotente, como nós falávamos há pouco em bastidores as duas, que precisamos disso. Com espírito de comunidade, à séria. Com espírito de comunidade, tal como nós estamos a criar a nossa, não é? E olha, e quem sabe, no futuro temos aí mais reflexões sobre coisas bonitas que estamos a criar para a nossa comunidade. Este é o canal oficial e é aqui que devemos dar todas essas novidades. Não podemos perder a esperança. É verdade. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante nós não nos deixarmos levar por estas imagens aterradoras e continuarmos à procura do raio de luz. Do lado bom da história, sim, não é? Que nos Sempre. permite alimentar, porque senão também não vamos conseguir fazer coisas boas. E não conseguimos ajudar ninguém, porque se estivermos deprimidos também não conseguimos Isso ajudar mesmo. ninguém. Ou não tivéssemos nós, melhor dizendo, um programa e uma série que se chama Mudar para Melhor, que curiosamente, deixa-me dizer-te que temos aí um novo episódio, é o 5º episódio desta primeira temporada. Vou deixar já aqui também como nota para o fecho do nosso Weekly Thoughts. Cristina, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Conto contigo em breve. E já sabe, continua a seguir os nossos pensamentos semanais. Não perca então o 5º episódio do Mudar para Melhor com a Fátima Lopes, que já está disponível no nosso canal. Obrigada pela preferência, nunca é demais dizer.